Fala, meus amigos. Então, agora para a gente poder estar fechando o módulo 1, eu botei mais 260 questões, 20 questões por tema, para a gente poder fechar aquele primeiro item ali de ortografia oficial do concurso de fuzileiro naval. Eu estou me baseando no edital 2027. Então, nós vamos ter questões aqui de emprego de palavras com grafia semelhante, parônimos e homônimos, palavras de escrita duvidosa, uso dos porquês, emprego de mal com L e mal com emprego de mais e mais, emprego de onde e aonde, emprego de a com H e só o a, emprego de a cerca de e a cerca de, emprego de ao encontro e de encontro, emprego do hífen e algumas regras do novo acordo ortográfico. Pessoal, como não tem muito o que explicar aqui nessa aula e eu não quero fazer um vídeo de 1 hora, porque são 260 questões, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou botar as questões aqui para vocês tentarem resolver e eu vou colocar uma musiquinha no fundo. É uma música de autoria própria. Eu tenho um aplicativo que ele gera músicas, então eu vou pedir ali para o ChatGPT me dar um prompt ali de músicas relaxantes, calmas para quem está estudando, se preparando para concurso, para vocês poderem conseguir entender o comando da questão, entender como que é a estrutura da palavra. O que eu tiver que explicar, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou explicar para vocês ali o que eu achar que é interessante, mas no demais, assim, a descoberta também faz parte do aprendizado, entendeu? Vamos começar então, pessoal. Aqui, pessoal, eu vou dar uma explicada. Esse tipo de sessão aqui, já está com lápis já? Isso. Esse tipo de sessão aqui é como se fosse uma reunião, certo? Esse tipo de sessão aqui é como se fosse um setor, como se fosse um departamento. Beleza, pessoal? Esse sessão aqui é o ato de ceder. É como se você É como se você cedesse para alguém um espaço, uma locação, é como se você emprestasse algo para alguém. Digamos assim, esse negócio de cessão aqui seria mesmo que emprestar, digamos assim. E essa secção, gente, secção, acho que isso aqui nem existe. Na verdade, pessoal, eu fiz uma pesquisa aqui rápida e essa palavra aqui, secção, é o mesmo que seção. Só que isso aqui é usado em Portugal. Esse jeito aqui que está escrito, beleza? Mas vamos responder a questão aqui. A. Sessão, sessão, sessão. O rolê da câmera começará às 18 horas. Então, pessoal, isso aqui nada mais é do que uma reunião. Então, nossa resposta é a letra A. Eu vou botar uma caneta vermelha aqui, vermelho, que eu acho que fica mais fácil, certo? E aí, pessoal, conseguiram? A resposta correta é a letra Bravo. E aí, pessoal, conseguiram? A. Seção de direitos autorais foi registrada em cartório. Então, aqui nesse caso, seria a C, de seção. Certo, pessoal? Bom, pessoal, para poder começar isso aqui, o correto é descrição, certo? E descrição. Isso aqui não existe, isso aqui não existe. Então, assim, para responder aqui, vocês teriam que saber como que se escreve a palavra para começo de conversa. Agora, qual a diferença de descrição para descrição? Descrição é o ato de você ser discreto. E descrição seria o ato de você descrever. Caraca, é difícil escrever essa letra aqui, hein? Caraca, meu irmão. Descrever. Beleza. E a pergunta é: o relatório apresentou uma descrição objetiva dos fatos. Quer dizer que descreveu alguma coisa. Então, pessoal, só pode ser a D. Beleza? A.
aqui em cima tá falando, tá bom, pessoal? Essa aqui é a questão 4 de 20, porque aqui não veio, né, escrito. Pausa o vídeo e tentem resolver. Beleza, pessoal? Assinale a alternativa que completa corretamente. A gerente agiu com muita discrição. É que eu acabei de explicar para vocês anteriormente, certo, pessoal? Ela agiu com discrição. 5 de 20. Assinale a alternativa que completa corretamente. Enviei um. Aqui, pessoal, vamos lá. Já vamos começar eliminando esse comprimento com 2T e esse comprimento. Talvez o pessoal fale assim no normal aí, mas aqui não importa pra gente. Comprimento. Comprimento seria medir alguma coisa, né? O tamanho de alguma coisa. E comprimento nada mais é do que o ato de você cumprimentar alguém, né? Tipo, você... Não sei como é que seria a palavra que eu poderia usar aqui, mas cumprimentar é você se apresentar para alguém. E cumprimento é você medir alguma coisa. Então, enviei um cumprimento cordial a todos os participantes. Pessoal, essa aqui então é a letra B. O comprimento da mesa é de 2 metros. Então, a gente já viu aqui, né, que aqui seria comprimento. Letra C. Beleza, pessoal? Nós já estamos na 7 de 20. Assinale a alternativa que completa corretamente. O diretor decidiu... Vamos lá. Nós temos retificar. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. E nós temos ratificar. O que seria ratificar? Ratificar seria confirmar. E retificar seria a mesma coisa que você consertar ou você rever alguma coisa que pode estar errado. Enfim, confirmar e consertar. A pergunta é: o diretor decidiu consertar os termos de aprovado ou ratificar? Confirmar. Ele decidiu confirmar. Então aqui nós temos a delta, certo, pessoal? Será preciso retificar um erro de digitação no edital. Se é consertar, pessoal, é retificar. Beleza? Assinale a alternativa que completa corretamente. O médico é um profissional eminente ou iminente? Então, vamos lá. Isso aqui não existe. Isso aqui também não existe. Qual a diferença de iminente para eminente? Iminente é algo que está prestes a acontecer. Eminente é como se fosse uma autoridade, alguém que tenha um prestígio, coisa do tipo, beleza? Então, nessa questão aqui, a resposta correta é a letra B, certo, pessoal? Uma pessoa eminente. Em contrapartida, há risco iminente de desabamento na encosta. Nesse caso aqui, a resposta correta é a letra C, certo, pessoal? Iminente. Vamos seguir aqui. Assinale a alternativa que completa corretamente. O tráfego. Tráfego. Então vamos lá. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Bom, essa palavra aqui, tráfego, é o que mais passa no jornal e nas redes sociais, né, gente? Tráfico. Tem a ver o quê? Com descumprimento da lei, tem a ver com contrabando de alguma coisa, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, digamos assim. E o tráfego tem a ver com o trânsito, certo? Como que está falando de avenida, só pode ser a letra C. A polícia combate o tráfico de entorpecente. Aí sim, pessoal, aqui seria a letra A. Tráfico de entorpecente. Assinale a alternativa que completa corretamente. A orquestra apresentou um belo concerto no teatro. Então, concerto com S seria de você consertar alguma coisa, reformar alguma coisa. Já esse concerto com C
é justamente esse concerto aqui de teatro, de orquestra, certo, pessoal? Então, a 14 de 20, resposta letra B. Vamos para a questão 15. O mecânico fez o concerto. Aí sim, seria a letra C. Concerto com S. Assinale a alternativa que completa corretamente. O tribunal pode cassar o mandato do prefeito. Pessoal, só uma observação aqui, coisa rápida. Nós temos o mandato e nós temos o mandado. Mandado. Mandado seria aquela ordem judicial para a polícia fazer uma apreensão ou adentrar dentro de alguma propriedade, coisa desse tipo. Ou mandado de prisão para poder prender alguém. Então também seria uma questão isso aqui, entendeu? A diferença entre mandato e mandado. Mas aqui nesse caso aqui, qual a diferença de... Bom, vamos logo cortar esses dois aqui, né? Que não tem nada a ver. Nada a ver. Caçar. Caçar é de caça. É você caçar um animal silvestre, é você caçar qualquer coisa, digamos assim. Agora, nesse tipo aqui, o correto seria a letra D. Certo, pessoal? Caçar. Parece até que está errado, né? Mas com dois S's tem um significado, com cedilha tem outro significado. Então aqui a resposta é a letra D. Consequentemente, é proibido caçar animais silvestres sem autorização. Aqui no caso já seria letra A. Nós já estamos na 17 de 20. Beleza, pessoal? Não, antes de seguir para a próxima questão, e aí? Tá achando difícil? Estão achando fácil? Então, aqui, pessoal, não tem muito que eu ficar explicando e batendo, não, pô. Você tem que saber o significado da palavra, para quando chegar lá na prova você não errar de bobeira. Ah, é muito parecido, pô, parece que é a mesma coisa, mas não é. Às vezes o significado muda muito quando uma palavra tem U e a outra tem O, digamos assim, certo? Como cumprimento e cumprimento. Mas vamos lá. O juiz decidiu deferir o pedido do servidor. Então nós temos deferir, diferir. Diferir tá errado isso aqui, gente. Não existe isso não. Pessoal, nesse caso aqui, deferir significa autorizar. E diferir significa ser diferente, certo? Então, se aqui é o juiz decidiu deferir o pedido do servidor, ele decidiu autorizar, certo? Então, aqui seria a letra B. Consequentemente, vamos deferir a análise da proposta para a próxima semana. Aí, aqui nesse caso, diferir seria a letra C. Mas por que diferir? Pessoal, qual que seria o significado de diferir? É ser diferente, divergir ou adiar alguma coisa. Beleza? Então, assim, tem que saber o significado de algumas palavras para a gente não se perder. Beleza? Então, aqui a resposta é a letra C. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos acento, certo? E, ué, tá a mesma coisa aqui. Acento, acento. Estranho. Tá igualzinho. Só esse aqui que tá errado mesmo, certo? Mas, como os dois estão iguais, eu vou eliminar esse aqui, beleza? Então, nós temos dois tipos de acento e acento. Acento com dois S é aquele de sentar, como se fosse uma cadeira. E o acento com C seria o acento das palavras, né? Como circunflexo, crase, enfim. Encontrei um assento livre na última fileira do ônibus. Então, é com dois S. Beleza, pessoal? Bom, a próxima página já é as respostas. Então, acabou que ele não deu uma questão para a gente poder empregar o acento. Mas poderia ser um exemplo. É falta, aí traço, acento em, ou melhor, na palavra
é açúcar, certo? Falta acento na palavra açúcar. Ah, mas por que que açúcar leva acento? Já vou pegar esse gancho aqui rapidinho, né? Se o açúcar, que não é o caso, terminasse com AS, não levaria acento. Mas como ela termina com AR, ela leva acento. Como eu já tinha dito em outras aulas, todas as paroxítonas são acentuadas desde que elas não terminem em A, E, O, seguidas ou não de S, em ou ente. Beleza, pessoal? É por causa disso aqui que a palavra hífen leva acento e a palavra ifens não leva acento. Beleza? Aqui está o gabarito das questões. Eu espero não ter errado nenhuma, entendeu? E eu espero que vocês que estão acompanhando aqui o canal tenham tirado 10 de 10. Beleza, pessoal? Vamos seguir agora aqui para a próxima aula. Próxima aula não, né? Próxima bateria de questões. Ah, antes que eu esqueça, que eu não coloquei no início do vídeo. Essas questões que a gente acabou de responder é o emprego de palavras com grafia semelhante. Agora nós iremos ver parônimos. 20 questões sobre parônimos. Bom, pessoal, o infrator poderá infringir pena de multa, certo? Então, vamos eliminar essa aqui, que porra, tem nada a ver. A outra que nós vamos eliminar é infringir ou infringir. Provavelmente isso aqui está errado, beleza? Vamos saber qual a diferença aqui de uma para outra. Pessoal, só uma correção aqui. Acabou que eu fiz uma confusão. Esse aqui tá certo, certo? Infringir é com N. Mas o outro, que é infligir, não tem o N. Ah, a caneta estava errada aqui. Tá, agora foi. Esse aqui que está errado. Infligir, quando tem R, é com N. E quando é com L, não tem o N. O primeiro, infligir, é você aplicar um castigo. E agora, infringir é quando alguém desrespeita alguma regra, certo? Então, se o infrator poderá aplicar uma pena de multa, isso seria o quê? Isso seria um castigo. Então, a nossa resposta correta seria infligir, seria aplicar, certo? A outra, como eu falei para vocês, esse infringir é quando você desrespeita uma lei, quando houver quebra ou desrespeito de alguma norma. E aqui nós já temos um exemplo, né? Não se pode infringir as normas do concurso. Como eu já falei, RN. Beleza, pessoal? Esse aqui é só o L. Essa questão aqui foi o exemplo que eu dei para vocês, né? Na outra questão. Acabou que teve uma questão sobre ela. A diferença de mandado para mandato. Mandato é de deputado, prefeito, 4 anos. Agora, mandado, vamos ver se está aqui. O oficial cumpriu o mandado de busca e apreensão. Ah, tá aqui. Letra D, mandato. Não é isso, não é isso e muito menos isso. Certo, pessoal? Então, assim, quando você sabe, você não fica ali na prova batendo cabeça, você não fica ali na prova, caraca, mané, como é que eu vou fazer agora e tal? Não. Sabe, sabe. Não sabe, você põe aquela questão ali, depois você volta, você chuta. Se não for, é claro, uma questão da CESP, né? Que uma errada anula uma certa. Aqui, pessoal, mesma coisa. Qual a diferença de absolvido para absorvido? Absolvido é quando. É justamente esse exemplo que está aqui, né? Absolvido é. O réu foi absolvido por falta de provas. Ele foi solto, ele foi posto em liberdade. Certo? Agora, absorvido
A esponja conseguiu absorver todo o líquido, toda a água. Aí sim, aqui no caso seria absorver. Beleza, pessoal? Então, assim, são palavras muito parecidas. Se você não souber o significado, você vai ficar na onça, pô. Não tem jeito. Não tem pra onde você escapar. Assinale a alternativa que completa corretamente. A empresa anunciou um investimento vultuoso. Então, eu lembrei agora de uma aula que eu havia assistido que o professor tinha dado justamente esse exemplo. Aqui, pessoal, isso aqui não existe, tá? Muito menos isso aqui. Qual a diferença de vultuoso para vultoso? Vultuoso é algo grande, igual está aqui no enunciado. A empresa anunciou um investimento grande, um investimento bilionário, um investimento vultoso. Agora, vultoso, na verdade eu fiz uma confusão. A resposta aqui, essa explicação que só que eu dei é para algo vultoso, certo? Aqui é a letra C. Vultuoso é um termo médico, é um termo clínico para lábios ou bochechas congestionadas, inchadas. Eu acho que deve ter esse tipo de questão aqui no próximo exemplo. A personagem tinha um rosto vultuoso, certo? Cadê aqui? Vultuoso e expressivo. Quer dizer que era grande, era largo. Tem até uma mulher, né, que faz uns preenchimento labial, né, que fica com a boca assim. Seria isso aí. Ficou com os lábios vultuosos. É, é. Pessoal, eu me confundi aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? A diferença de vultoso, que é algo grande, algo expressivo, e vultuoso, que é algo inchado, algo congestionado, entendeu? Vamos ver. Assinale a alternativa que completa corretamente. A testemunha ameaçou. Vamos lá. Ou é deletar ou é dilatar, né? Isso aqui não existe. Qual a diferença de um para o outro? Pessoal, deletar é você entregar alguém, é você ser o dedo duro, famoso X9, né? E dilatar é algo expandir. Tem algumas peças que, para poder encaixar, elas precisam dilatar. Quer dizer, você coloca ela no fogo ou coisa do tipo, que ela vai, certo? Ela vai abrir, 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 abrir lá ele e você vai conseguir encaixar outra peça ali no lugar. Então, a nossa resposta aqui seria a letra A. A próxima deve seguir o mesmo raciocínio. O médico precisou dilatar a pupila do paciente. Então, aí sim seria bravo. Dilatar. Acabou que a minha ideia que era de ir só passando as questões e deixar uma musiquinha no fundo não vai dar muito certo, não. Porque tem que falar, né? O significado das palavras. Não é igual a outra questão, a outra aula que eu passei, que era você saber se a palavra estava certa ou errada. Aí não tem o que você explicar. Mas aqui nesse caso tem que saber o significado das palavras. É, vamos lá. Qual a diferença essa de imigrar para emigrar? Então provavelmente isso aqui está errado, né? Emigrar, imigrar. Não, é imigrar, emigrar ou imigrar. A diferença de um para o outro, pessoal, é que quando é com E, é o ato de sair. Vou colocar uma bolinha aqui, como se fosse um lugar. O ato de você emigrar é o fato de você sair. E o fato de você imigrar é o fato de você entrar. Beleza? Então, tendo esses dois conceitos aqui, vamos ver. Muitos brasileiros sonham em sair ou entrar para outro país. Não, muitos brasileiros sonham em sair para outro país. Muitos brasileiros sonham em emigrar para outro país. Maioria, né, com destino a US, certo? Passar um tempo lá com o Trump. Assinale a alternativa que completa corretamente. A família decidiu, no caso, imigrar para o Brasil em 2027. No caso seria opção C. Valeu, pessoal.
Assinale a alternativa que completa corretamente. O advogado tentará a acusação apresentada. Aqui, pessoal, esse aqui quer dizer, de novo a caneta, quer dizer eliminar. E esse aqui significa contestar. Então, elidir, contestar, elidir, eliminar. Você pode até fazer uma associação, elidir com eliminar. Agora vamos lá. Questão mais importante aqui, já pegando esse gancho aqui. Já falei. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O. Beleza? Então, pessoal, isso aqui não tem acento, né? Não existe isso aqui. Isso aqui não existe. Vamos ver a pergunta. O advogado tentará contestar a acusação apresentada ou eliminar a acusação apresentada. Nesse caso aqui, pessoal, ilidir é um termo jurídico. Era uma informação também que eu não trouxe para vocês. Elidir é um termo jurídico. Então aqui a resposta é a letra A. Tá ok, pessoal? Elidir, no caso, quer dizer eliminar. Então, vamos ver o próximo exemplo aqui. O jogador conseguiu elidir o contato com o adversário. Aí aqui no caso ele conseguiu eliminar o contato com o adversário, né, pessoal? Então aqui seria a letra B. Fazer a marcação aqui, né? Assinale a alternativa aqui completa corretamente. O repórter registrou o crime em delito. Aí, pessoal, qual é a diferença de... Isso aqui não existe, isso aqui não existe. A diferença de flagrante para flagrante. Vamos lá. Aqui nesse caso, a resposta correta seria a letra C. Flagrante. Esse aqui tem a ver com perfume, algum aroma, certo? Então aqui a resposta correta é C. Em flagrante delito. Aqui também vinha de fragrância, né? Digamos assim. O jardim exalava um perfume. Letra D. Flagrante. Pessoal, eu tenho a língua presa. Então, algumas palavras aí podem sair meio esquisitas no áudio, mas tenha paciência comigo aí. Essa questão aqui a gente já respondeu, uma questão parecida com essa. A palestrante demonstrou muita discrição ao tratar do assunto. Então, a gente já viu que discrição aqui, no caso, seria a letra A. O laudo traz uma descrição minuciosa do acidente. Então, aqui no caso seria descrição. Qual a diferença de cavaleiro para cavalheiro? Isso aqui a gente tira, a gente tira. Então, cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro é o cara que anda a cavalo, né? Cavalheiro é o cara que é educado. Então aqui o rapaz foi muito educado e mostrou ser um verdadeiro cavalheiro. Certo, pessoal? E para fechar, o cavaleiro venceu a prova de hipismo com folga. Então aqui sim seria cavaleiro. Beleza, pessoal? Bom, quase meia hora de aula. Conseguimos responder 40 questões. Eu mesmo vou dar uma pausa aqui e depois eu continuo mais 40 questões, ou talvez eu já finalize esse vídeo aqui, entendeu? Para não ficar um vídeo muito extenso. Bem, pessoal, aí tá a resposta das últimas 20 questões que a gente acabou de fazer. Espero que eu não tenha errado nenhuma. Tem algumas palavras que realmente são difíceis você saber o significado, então assim, estudar por questões, esse tipo de conteúdo é interessante porque você acaba ampliando o seu vocabulário, certo? Nossa próxima bateria de questões, a gente está falando sobre homônimos.
vamos para a primeira questão. Assinale a alternativa que completa corretamente. O mecânico fez o concerto. Concerto, então, pessoal, seria com S. Concerto com C é concerto de música. Assistimos um belo concerto de violino. Então, acontece aqui? É, essa questão aqui, provavelmente, ela está meio fora de contexto. Porque, como são parônimos, seriam palavras parecidas, que é esse caso aqui. Concerto e concerto. Homônimos seriam palavras iguais. Agora, esse igual do homônimos pode ser na fala, pode ser na escrita, ou pode ser em ambos. Por exemplo, aqui nós temos cela. E eu falar cela e eu falar cela, eu estou falando cela do mesmo jeito. Agora aqui é diferente de eu falar concerto e concerto. Aqui eu tenho S e aqui eu tenho C. Agora, se eu falasse manga, um exemplo, manga só tem. Manga seria um homônimo, seria até um homônimo perfeito, se não me falha a memória. E é tanto na escrita quanto no som, entendeu? Aqui nós temos cela e cela. Deixa eu cortar aqui, que esse aqui não existe. Olha esse aqui. Cela, cela de cadeia, não é? Agora, esse cela aqui é aquele assento do cavalo, né? Que você coloca no cavalo. Aquilo seria uma cela. Então, aqui, eu sempre erro a posição da caneta. Caneta. Tá aqui, sempre erro essa posição aqui. Aqui seria C, certo? Isso aqui não. Talvez no próximo exemplo, quem sabe. O peão ajustou a sela no cavalo. Então, pessoal, letra D. O IBGE realizou o censo demográfico. Então, pessoal, qual a diferença desse censo aqui para esse censo aqui? Acho que esse tipo de questão aqui eu deveria ter colocado A ou B, né? Aqui, pessoal, censo, no caso, esse censo aqui, seria de sensatez, a pessoa ser sensata, a pessoa estar com todas as suas faculdades mentais ali em dia. E esse censo é justamente o que a gente quer saber, né? Que é uma contagem populacional. Então, isso aqui seria o A, de alfa, a resposta censo. É preciso ter bom senso, é preciso ter senso crítico ao ler notícias. Até mesmo porque eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas hoje em dia a gente tem um grande problema com as famosas fake news. É um problema na nossa geração. Aqui é uma palavra muito específica, porque passo, nesse caso aqui, isso aqui não. Passo é o ato de você andar, né? O ato de você caminhar, você dá um passo na frente do outro. Passo tem justamente a ver com isso aqui. São locais de palácio na época dos impérios, reis e tudo mais. A resposta aqui seria Charlie. Beleza, pessoal? Dê um passo à frente e aguarde. Bom, agora sim seria um passo, passo. Passo, passo. Já lemos isso aqui numa questão anterior, a diferença de cheque, eu já até expliquei para vocês, né? Esse aqui tem a ver com xadrez, e esse aqui tem a ver com outras questões que não seja de xadrez, que é o caso desse aqui. Assine o cheque nominal e entregue ao caixa. Então só pode ser a letra A. O rei ficou em xeque após a jogada da rainha. Aí nesse caso aqui é que é o cheque de cheque. Beleza, pessoal? Pessoal, vem cá, vocês estão pausando e tentando resolver isso aqui, né? Por favor. Nós temos taxa e nós temos taxa. Bom, como eu falei com vocês na aula anterior, né? O que a gente mais ouve falar hoje em dia é a palavra taxa.
A prefeitura ajustou a taxa de iluminação, então é justamente taxa. O marceneiro usou uma taxa pequena no acabamento. Então provavelmente seria isso aqui, como se fosse um prego, né? Próxima questão, pessoal. Qual deve ser a diferença de cozer? Cozer com S para cozer com Z. Cozer com S significa costurar. Com C. Costurar. E cozer com Z significa cozinhar. Então, minha avó sabe costurar a mão. Então seria letra A, cozer. Provavelmente a questão 14 é: o feijão já começou a cozer, que seria cozinhar. Show? Aqui, pessoal, serrar, todo mundo conhece, né? Serrar é o ato de cortar. Cortar. Agora, esse serrar aqui seria o ato de você fechar. Então, aqui a resposta é a letra A. É preciso cortar a porta antes de sair ou é preciso fechar a porta antes de sair? Provavelmente é preciso fechar a porta antes de sair. Vamos ver a próxima questão. O carpinteiro vai serrar a madeira ao meio. Então era isso mesmo, pessoal. Serrar. Nós já vimos questões sobre sessão, né? A sessão extraordinária começará em instantes. É o mesmo que dizer que a reunião começará em instantes. A cessão de bens foi assinada por ambas as partes. No caso, seria a divisão de bens, né? Nesse caso aqui, pessoal, letra B, divisão. Consulte a seção de atendimentos ao público. Como eu falei que seção, essa aqui seria departamento. No caso aqui, consulte a seção, vai ser o departamento de atendimento ou o setor de atendimento, né? Seria essa seção aqui. Última questão. Acender e acender. Aqui a gente pode... ou é esse aqui, né? Ou é esse aqui. Isso aqui no vídeo, isso aqui tá muito menos. Pessoal, acender é o ato de você acender um isqueiro, acender um fósforo. Ascender é como se fosse você se elevar, você ir aos céus, certo? Então a nossa resposta aqui só pode ser a letra D. Vou acender a luz. Aqui a gente fecha, né? Esse gabarito dos homônimos. Espero não ter errado nenhuma questão que eu estou fazendo junto com vocês. Caso tenha errado alguma questão, pessoal, coloca aí nos comentários, porque caso tenha alguma questão errada, foi porque eu provavelmente troquei os conceitos de uma palavra por outra, entendeu? Agora eu não posso ter errado o conceito da palavra, pô. Trocar, trocar não é justificável, né? Já que eu estou explicando para vocês. Agora errar o significado é o cúmulo, né? Teria que cancelar esse canal aqui. Tô ensinando errado para vocês. O tema da próxima aula, pessoal, seria palavras de escrita duvidosa, né? Aí já seriam mais 20 questões autorais, A, B, C, D, gabarito ao final do tema. Essa aqui, se um de vocês errarem, pelo amor de Deus, volta o vídeo lá do começo mesmo. E, meu Deus do céu, pessoal, tô batendo nessa tecla aqui direto com vocês, que é XC e cedilha. Beleza, pessoal? Exceção. Exceção, não vamos errar isso na prova, pelo amor de Deus, hein? Também, essa questão aqui já tá mais que batida, né? Não vamos chegar falando empecilho.
É empecilho. É beneficente, não é beneficiente. Beneficente. É isso aqui mesmo. Não, é beneficente. Beneficente não, beneficente. Próxima questão. Privilégio ou privilégio? Privilégio. Reivindicar. Reivindicar. Ou melhor, né? Quase que eu faço besteira aqui, né, pessoal? Não é reivindicar, é reivindicar. Até quase que eu errei também, ainda bem que eu consegui perceber aqui na hora meu erro. Vamos lá, suscetível. Como é que se escreve suscetível? Se escreve, pessoal, com SC. Suscetível. Beleza? Essa aqui que é a resposta. Suscetível. Vamos lá, pessoal. Como que eu escrevo entretenimento? Eu escrevo entretenimento. Esse é o correto. Vem cá, vocês estão pausando e tentando resolver, né, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Não é para poder ficar assistindo aqui como se fosse uma série de TV, não, pessoal. É para poder tentar aprender, tentar responder, tentar entender o que está errando. Essa aqui também é uma questão, uma palavra, né? Complicada. O correto é meteorologia. Questão 8, letra D. Questão 9, pessoal. Qual é o correto aqui de obsessão? Letra A, obsessão. Impecável. Questão 11. Espontâneo. Questão 12. Essa aqui a gente já fez uma questão parecida, não foi, pessoal? Vamos para a próxima. Também fizemos uma questão já parecida com essa aí. Mexer. 14, pessoal. Enxergar. Aqui fica difícil, né? Porque a gente já viu que existem viagem com G, viagem com J. Qual a diferença de um para o outro? A viagem é substantivo e aqui seria o verbo viajar. Então, fica difícil entender qual que ele quer, né? Ele está marcando como C. Então, provavelmente ele quer aqui na questão o. Beleza, pessoal? Mas se vocês chegaram aqui nessa questão e viram que a e a C está correto, vocês estão no caminho certo. 16. Pô, já falei para vocês várias vezes. Acentuam-se as palavras, quer dizer, acentuam-se as oxítonas terminadas em A e a O seguidas ou não de S. Então, 17, pessoal, o correto é sobrancelha. Próxima questão. Pessoal, o correto aqui é letra B. Mendigo e não mendigo. Mendigo tá errado. Parece fácil, mas não é, tá, pessoal? O correto é cabeleireiro. Esse é o correto. E não, cadê aqui como a pessoa costuma falar? Aqui, ó. Cabeleireiro. A maioria fala assim, mas tá errado. Não é cabeleireiro, é cabeleireiro. Show? Pra gente poder fechar aqui agora esse bloco de questões.
O correto é prazeroso. Certo, pessoal? E aí, o que vocês acharam? Fácil, difícil? Acertaram tudo, erraram tudo? É, não tem jeito, né? Se tiver errado tudo, pessoal, vê o vídeo de novo, bota ali no 1.5. Pô, se você conseguir assimilar melhor, bota para no 2.0, rever toda essa aula aí, pra não deixar passar nada, beleza, pessoal? Chegar na prova, você não saber como que se escreve uma palavra, ou chegar na hora da prova, você não sabe o significado de uma palavra, pô, perder uma questão, às vezes fica fora do concurso por causa de uma questão que você não sabia a palavra ou como que se escreve, deve ser complicado, né? Essa aula aqui vai ser interessante, né? Quer dizer, essas questões vai ser interessante porque a gente vai falar do uso dos porquês.